Pessoal do Flutter, vocês estão acostumados a trabalhar muito com telas, né? Que isso no mundo de mobile, independente da plataforma, é muito recorrente. A gente passa por uma necessidade muito grande que às vezes até criar cadastros, né? Que tem nossos inputs, tem um monte de validações que são repetitivas, cansativas e até muitas vezes trabalhosas, né? Não tanto de complexidade, mas sim de esforço e de volume. Eu estou fazendo nosso primeiro unboxing aqui do Codando TV e eu trouxe o César Castro, que ele vai estar mostrando pra gente uma biblioteca chamada FormX, que é uma biblioteca desenvolvida por ele, pelo time dele, que ajuda a não só manipular melhor essa parte de validação, como também melhorar um pouco como você vai conduzir essa parte do estado daqueles seus componentes. Então já fica aqui com a gente, já deixa o seu like, que a gente vai estar fazendo um unboxing de toda essa biblioteca e no finalzinho vai ter, óbvio, vai ter uma mão na massa ali para você estar vendo como funciona. Então, César, apresenta um pouco qual a proposta da biblioteca, qual foi o objetivo dela, como ela funciona. É isso aí, meu nome é César Castro, sou Mobile Tech Lead na Revelo e a gente criou essa biblioteca depois de muito trabalhar sobre as nossas telas, os nossos formulários. A gente tinha muitos formulários, a gente teve a necessidade de padronizar isso. Como a gente usa Mobex, a gente fez uma forma de facilitar esses formulários. Na gestão deles, a gente fez uma biblioteca que consegue organizar e validar esses formulários e entregar estados diferentes para ele, de validado, não validado, para conseguir habilitar ou desabilitar botões de enviar, por exemplo, mostrar os erros. Então, a gente fez uma biblioteca para realmente ajudar e agilizar a construção desses formulários. No Flutter já tinha uma biblioteca parecida com essa. Ou seja, eu não lembro qual que é o nome, tu deve ser melhor do que eu, mas qual que era? Tu sabe essa lib? Tem algumas, né? Inclusive, Tá. uma até bem conhecida, Reactive Forms e tal. Tem algumas bibliotecas de formulários, mas a gente fez uma biblioteca que não precisa depender de um widget específico para um formulário. Você pode usar a sua UI como você quiser, e a nossa biblioteca lida, na verdade, com o que está por trás, né? Se você tiver, por exemplo, se você usar MVVM, uma camada de view model ali, já vai ser o suficiente para você organizar o seu formulário. Então não tem nenhuma dependência ali, meio que fica livre. A gente vai testar daqui a pouco, mas a gente tá justamente fazendo esse unboxing dessa biblioteca, mas no caso é só adicionar ela e seguir junto com a estrutura que sendo do projeto. Então as pessoas que estão assistindo agora e utilizam MVVM, MVC, o que eles quiserem utilizar aí na vida deles, não iria impactar nesse sentido. A gente não afeta a camada da visualização, ou seja, a gente não requer um widget específico. Você pode usar o widget que você quiser. Na camada de negócio, a camada da lógica da sua aplicação, que você vai adicionar a parte do Formex. Aí, o que a gente fez também? A última versão, a versão mais recente da lib, ela está oferecendo suporte ao Mobex. Então, você coloca um mixing, e aí você já consegue usar as habilidades da biblioteca. Você consegue usar um qubit também. A gente oferece um qubit para você usar junto com o seu block. Ou você pode usar também sem nenhuma dessas camadas por cima. Você pode usar a lib, o core, ela como uma lib vanilla mesmo, e botar a sua abstração por cima. Inclusive, se você tiver experiência com outras ferramentas de gerenciamento de estado, a gente está aceitando PR, tá? Então você pode chegar lá e perguntar isso. Legal. Contribuir, colocar outra camada de gerenciamento de estado por cima, que, cara, vai ser muito bem-vindo. E tem funcionado bem? Ou, por exemplo, tem atendido tudo que vocês estão precisando hoje na Revelo? Que deve ter bastante cadastro, né? Porque pra quem não sabe, Revelo, se não falha a memória, faz tempo que eu não falo com você sobre isso, mas a Revelo é uma empresa na parte de contratações, né? Então, pra pessoa colocar o seu currículo e entrar, vai ter que fazer uma parte de cadastro ali, né? Então, deve ter ajudado muito essa parte, né? Sim, são duas aplicações que a gente tem, né? A gente tem a aplicação Revelo Jobs, né, que nela você consegue cadastrar o seu perfil profissional para as empresas poderem ir atrás de você, e você consegue lidar ali com o contato com as empresas, marcar entrevistas, etc. E a gente tem também uma aplicação chamada Revelo Go, que é para as pessoas que são que estão trabalhando para empresas americanas, porque a gente faz essa ponte também com empresas americanas, conseguindo trazer oportunidades internacionais para pessoas da América Latina. Então é uma biblioteca que está em produção, está funcionando, está já testado e experimentado. Uma aplicação.
Em mais de uma Já tem 2 aplicação. aplicações usando. Legal, interessante. A gente vai estar. Tu quer falar mais um ponto ou a gente já vai pro código mostrando? Vamos ver o código mais importante, né? Então vamos ver o código, mas antes disso a gente vai fazer. Eu nunca vi essa biblioteca, tá, gente? Até para essa foi a proposta que o César trouxe para mim, então. Se você também quiser fazer um unboxing da sua própria biblioteca, eu não preciso estar presente, mas quiser que eu participe, que nem o César pediu para eu estar fazendo junto com ele ali, manda um e-mail para mim no Codando TV, que a gente, ou no nosso Discord da nossa comunidade, que é bem tranquilo, que nem o César, foi muito fácil, a gente conversou, combinou e já era. Então eu vou estar implementando algo que eu nunca vi essa biblioteca. Então vai ser até bom, César, pra gente ver se a documentação tá boa, se tá fácil de entender, eu vou fazer algumas perguntas. Não é a minha especialidade, Flutter, mas eu consigo de boas, acho que conduzir aqui. Mas você vai me ajudando também, beleza? Então vamos pra parte do código. 3, 2... Calma aí, porra, tô rindo. Tá gravando. Seguindo aqui, antes de a gente entrar no repositório e mostrar um pouquinho de código, vamos dar uma olhada ali no pub.dev, que é onde basicamente todos os devs Flutter acabam olhando lá as suas dependências para estar baixando a lib, né? Então aqui tá legal o nome, Flutterform X. Aí eu vi que vocês colocaram, tem uma versão já 3.0.1, então aparentemente foi bem testada já e validada ali, né? Passou por bastante coisa. Se passou pelo 3, qual foram as mudanças estruturais que você pode contar que teve ali mais macro então, ali? Tiveram algumas breaking changes, né? Principalmente, a maior que teve foi quando a gente implementou a parte do block. A gente separou a parte interna inteira da lib entre funcionamento de alteração de valores dos formulários e o estado dela. Antes era tudo uma coisa só. A gente separou para a gente poder entregar mais facilmente o estado como qubit. E aí isso fez com que a API da lib mudasse para quem fosse usar. Então, também facilitou com que a gente, para que a gente pudesse fornecer uma aplicação dela sem nenhuma camada por cima, sem o MobX ou sem o block. Muito bom. E seguindo aqui na doc, no readme, eu vou entrar também no Git rapidinho para já chegar no código, mas legal, tá bem explicadinho aqui, a parte bem sucinta ali, né, com os links. Tem a parte da Future, que é a parte principal, né, e legal que tem exemplo de e-mail, né, sempre vai ter um e-mail ou algum campo vazio ali. Um ponto que eu vi ali, é só por curiosidade, que isso acontece muito em empresas de fintech, né, sobre valores valores, também tem validações? Valores, Sim. CPF, essas coisas? É possível a pessoa implementar? Ou você já tem... no Android seria outro nome, mas no Flutter não sei que nome seria, mas ou já tem classes meio que prontas, pré-carregadas disso, assim, com essas configurações? A gente tem algumas poucas classes, uma ou duas, que é só tipo para campo required, por exemplo. Mas você pode colocar as suas validações customizadas. A gente prefere não incluir validações como, por exemplo, CPF e tal. Porque é uma coisa muito Brasil isso, sabe? A biblioteca é uma coisa que qualquer pessoa pode usar. E tem muitos usuários de Flutter na Índia, na China. Então não faz muito sentido ter essa. CPF eu só dei um exemplo, mas... Sim. Vocês têm algumas prontas, tipo e-mail não vai mudar. Independente da nacionalidade, provavelmente. Mas eu honestamente não lembro se a gente colocou e-mail. Eu tenho certeza que required a gente colocou, por exemplo. Ótimo. Então, no final das contas, a biblioteca ela é uma porta de entrada para aceitar validações e lá dentro você trabalha. Aí até fiquei curioso, que a gente vai ver um pouquinho, mas passa as máscaras para você já colocar dentro do próprio componente do widget ou tem que ter alguma interface implementando de vocês? Até fiquei curioso. Tem uma interface. Você retorna true ou false. Então... a lógica foi bem solta mesmo. Entendi. Então isso é bem legal. Já tira já deixa tudo por abstrações ali na interface, fica bem bacana. Beleza, suporte soluções de block e MobX. E agora a gente vai seguir daqui a pouco a documentação, né? Então eu vou só pro Git, só pra gente ver como tá o GitHub e pra vocês darem uma olhada lá, quem tiver interesse, siga o conselho aí do César, abre um PRzinho aqui, eles vão dar uma olhada, vão dar uma atenção. Então, se você até quer fazer um portfólio, alguma coisa do gênero, já quer fazer alguma solução para estar em produtos, mesmo você não trabalhando na empresa, tá aqui uma ótima oportunidade, tá? E é muito fácil conseguir o contato do César, que tá aqui com a gente. Ele tá tanto no nosso Discord do Codando TV, quanto eu vou deixar aqui na descrição o link dele. Isso, e mais uma coisa, só para complementar o que o Rodrigo acabou de falar, quem tá por trás dessa biblioteca não é só o César, não é o Douglas, é a Revelo, entendeu?
Então, assim, é muito importante para a Revelo que essa biblioteca seja mais conhecida, óbvio. Então, a atenção que a Revelo vai dar é um pouco diferenciada para essa biblioteca. Então, é interessante. Se você tiver interesse mesmo em usar, em contribuir, vai fundo. Ótimo. Até pra ficar claro, quando eu quis dizer do César, é como você tá como responsável da biblioteca, tá? Mas vamos seguindo. Cara, em vez de ir na doc de validação, já vou seguindo aqui na prática, então, no produto, na implementação. Pode ser? Tá. Até pra gente seguir. Vou até deixar a colinha aqui do meu lado. E aí Aqui. você tem que decidir, né? Você vai fazer via Mobex, via Block ou... Ah, não, Mobex. Eu tô mais acostumado com Mobex. Block mexi bem pouco, na verdade. Aí. Uhum. Mobex me lembra já mais um pouco já de RX, de Motor Live Data, já me sinto mais confortável. Uhum. E na aplicação que eu atuo, eu fui na linha do Mobex também, então acho que é um pouquinho mais tranquilo. Perfeito. Bom, eu vou pegar o exemplo de vocês. Já deve estar provavelmente no PubSpec de vocês a biblioteca aqui, né? Imagino eu. Sim. Sim. Então, para você que quer usar ela pela primeira vez... Ah, você tá colocando o path aqui, né? Você tá colocando o bagulho aqui, né? Mas você coloque a própria versão da biblioteca, que ele vai conseguir pegar. No caso, só repetindo e reforçando, o César colocou o próprio path da própria biblioteca dele aqui dentro. Então, por isso que não tá aqui. Mas coloca aqui, tranquilo. Então, seguindo a doc, não sei se vai ficar muito ruim para vocês que estão vendo, então eu tô com a doc do meu ladinho aqui no cantinho, eu vou estar seguindo ela, tá? Mas basicamente eu vou executar para ver o que a gente tem. Então eu vou executar aqui. Se demorar, eu sempre vou estar cortando para adiantar para os pontos mais interessantes do que a gente está conversando. Então, seguindo aqui, eu só peguei o sample da própria biblioteca e executei. Então, no exemplo ali, vamos supor que eu queria baixar a dependência, eu baixei e já tem de cara ali 3 exemplos. Aí, desconhecimento da minha parte, tá, ô César? O Vanilla é o quê? Cara, isso é sem as cascas. Eu vou explicar o que é. A gente tem esses adapters, que são os adapters de Mobex e de Block. São facilidades para quem usa esses state managements para conseguir trazer para sua aplicação. O Vanilla é sem essas cascas. Então, tipo, se você tem um projeto que não tem Block nem Mobex, você pode usar esse, por exemplo. Entendi. Por exemplo, você pode usar o state management do próprio Flutter, que é o Value Notifier. Ótimo. Eu acho, na minha opinião, ele é um pouco mais burocrático para ser implementado, né? Porque você vai estar fazendo essa troca de estado meio que na unha, coisa que o Mobex já resolve para você. Então, mas a gente oferece essa possibilidade para você fazer o que você quiser em cima da biblioteca. Entendi. Então, eu vou querer com o Mobex, porque eu gosto mais dos 3. Se você não... Até me deixa nos comentários qual é a sua prioridade aí. E se você utiliza outra forma aí, comenta aí para deixar pro César ver, até para virar funcionalidade também para esse biblioteca, né? Então, beleza. Eu tenho meu e-mail, mas já vai chegar na implementação. Eu tenho meu e-mail aqui, vou colocar o meu e-mail. rodrigoviana.oliveira.viana.oliveira. Então, se eu colocar errado, ele já vai formatar? Ou ele espera um submit? Ah, ele espera um submit. Entendi. Vocês pensaram em fazer algo mais real-time ali, em reagindo o componente, ou não faz muito sentido, dependendo do cenário? A gente fez, mas se eu não me engano, cara, tá só depois do submit. Só depois do submit, entendi. Então, pega tudo aqui. Então, vem aqui. Engraçado, aqui ele pegou direto, né? Aqui, opção da tela ali. Aí deu form e result. Aí, só pra entender, eu entender mesmo aqui por enquanto. Eu tô indo primeiro no como funciona para repente pro código, né? Boa. Qual era o resultado esperado aqui? Que eu não coloquei meu e-mail certo. Você não colocou seu e-mail certo. Provavelmente tá só com required nessa aplicação. Não sei se tá com validador. Tá, então vamos pro rock and roll mesmo, então, vai. Boa, vamos. Eu vou entrar aqui na lib, eu vou entrar na parte de Mobex Implementation, pegando meu page, né, tranquilo. Então, essa parte, tá, galera, do Flutter, provavelmente vocês vão saber até mais do que faz tempo que eu não mexo com tela de Flutter, eu tenho mexido com outras coisas, então eu vou meio que pulando, mas vocês vão dando seus pontos, tá? Mas aqui tem um widget, tranquilo, tem o seu custom e tal, cadê um text aqui, cadê um input aqui? Então, vamos procurar e-mail, talvez? Your e-mail, ali na linha 68. Achei. Tem esse adapter aqui. Cyberbox. Text to field, pronto. Beleza. Aí, como que eu vou utilizar a biblioteca? Tipo, eu tenho minha tela, pegando um exemplo real.
Eu quero utilizar a biblioteca aqui. Qual foi os Perfeito. parâmetros e as características que são da lib aqui? Deixa eu até Você ler lembra aqui. que eu te falei que a lib não atua na parte da UI? Então, se ele não vai estar aqui, ele vai ficar na camada de view model, essa responsabilidade. Então, ele vai ficar na parte da view. Então, tá Exatamente. bom. Então, vamos entrar no teu view model. Cadê o view model? View model aqui. Uhum. Opa, calma aí que é... Aqui, Esse aqui de baixo. Uhum. Tranquilo. Ó, a primeira coisa que a gente vê, para trazer a lib para o view model, a gente coloca um mixing dela. Exatamente isso. A gente tem as outras partes aí que já são do Mobex, né? O Store, por exemplo, o Base, blá, blá, normal do status do Mobex. Mas a gente colocou o mixing do Formex Mobex. Tá, aí dando um ponto nisso, eu tava vendo junto em paralelo, tem na direita uma colinha, pelo menos na documentação. Onde tá essa parte que coloca o mixed? Vai no índice lá na documentação. Ó, tem a utilização de Mobex e de Block. Esses que estão em negrito. Ah, entendi. E Vocês você fizeram tem- uma parte. Ah, não, legal, não tinha pensado nisso. Legal. Isso. Ah, muito bom, muito bom. Ah, legal. Vocês até avisaram do lance do Mobex aqui. Quem quiser usar a vertente Mobex tem que ter o Mobex, tranquilo. Aqui, ponto Dart. E aqui o próprio cara que você falou, que é esse cara aqui. Não, perfeito. Uhum. Tranquilo. Esse aí, ó, você tipa ele com o que vai ser as chaves dos seus bancos. Por exemplo, aí a gente está tipando com string Uhum. e a gente nomeia os nossos campos com uma string. Como que a gente usa nos nossos projetos? Não é com uma string. Pode ser o tipo que você quiser, mas a gente criou um enum. E a gente cria um enum para cada página. Então, por exemplo, nessa página de formulário aí, a gente vai ter sei lá, example.email, example.salary, uma coisa assim. Entendi. É porque no caso é tudo string, porque a gente tá pegando como se fosse tudo, de fato, 99% vai ser string também, né? Se você quiser Entendi. manter string, não tem problema nenhum também. Entendi. Tá. Aí, beleza. Eu faço aqui, aí seguindo aqui a doc, depois tem o setup form. Setup form, imaginou que seja no próprio view model. Isso aqui, beleza. No video ready. Isso. Então eu preciso colocar todos os meus componentes, registrando no caso, né? Isso, exatamente isso. Você está fazendo uma configuração inicial dos seus campos do formulário. Ah, isso é legal, porque eu fiz uma biblioteca parecida de Server-Driven UI, aí tem que registrar. E no teu caso, o registro ele deixa aberto, porque a pessoa pode colocar o que ela quiser. Então isso talvez seja uma das boas pontos que você falou, que ele aceita qualquer coisa, né? E não interfere diretamente, né? O único... Olha, pode falar. Não, no ponto que eu fiquei na dúvida, porque aqui eu vi no form o value deve ser um valor inicial, ou o valor que você deve setar aqui, não sei. Depois a gente vai ver sobre isso. O validator, eu vi que tem uma parte de validators bem no começo do readme principal ali. Imagino que seja algo do gênero aqui. E aqui tem as especificações das suas próprias regras daquele cara. E aqui inclusive, esse é o campo de e-mail, olha. O campo de e-mail tá só com required. Ele não tem uma validação de e-mail. A gente então foi por isso que não deu ali. Entendi. Isso, exato. Então se eu colocar uma na validação, aqui só tá se tá diferente de vazio, né? Você pode, inclusive, a gente pode fazer esse teste. A gente pode criar um novo validador. Não, se eu colocar, se for acima de 1, o size tem que ser acima de 1, pode ser? É só pra gente testar. Pode, claro. É obrigado a ser acima de 1. Então o value... eu acho que o exempt já testei. Então mais do que 2. Só pra mostrar o erro ali que não mostrou ali, tá ligado? Só pra gente mostrar pras pessoas aqui. Então o length maior do que 2. Justo? Mas é porque essa parte que você tá fazendo é a parte do erro, né? Então, se for maior do que 2, vai dar erro, é isso? Não, errei, desculpa. Eu falei uma coisa e falei outra. Mas é bom porque é assim mesmo. A gente pensa numa coisa, vai falando, vai gravando, olhando pra câmera e esquece de olhar o código. Mas faz parte. Então vamos executar, enquanto isso vamos ver o código ali, que agora eu já tô começando a entender, eu tô com algumas dúvidas. Legal. A maior delas, que ainda não cheguei lá, eu posso estar me antecipando, mas essa é a ideia, tá, gente? Eu nunca mexi nessa parte, eu estou vendo juro por Deus, é legítimo. Eu estou vendo pela primeira vez. Então posso ser que eu fale umas groselhas aqui do nada, mas vamos lá. Esse value aqui no seu from é pra dar um valor inicial, acredito eu, né? Exato, perfeito. Tá, imaginei porque que faria sentido. Tá, um ponto aqui que faltou pra mim, que eu tô tentando só entender, a gente entendeu que a biblioteca de vocês tem que ter um mixed aqui pra estar implementando. No caso, a gente tá escolhendo de tipo string, que são os campos que estão vindo da tela, tá aí tranquilo. Esse arroba computate tá na doc de vocês, conforme eu tô mostrando pra vocês pra cá,
quem tá assistindo, tá explicando passo a passo, eu só tô colocando aqui na prática. No setup form, que é o método principal ali, tô passando esses alias aqui, né? Você pode se dizer. Agora não sei pra que você utiliza esses caras aqui. Não sei se tem algum ponto que você pega em outro lugar. Ou se são só alias. Tem um valor e tem os validators que a gente implementa o validador. A gente colocou o nosso menor de 2. E aqui tem uma parte de erro. Eu só não entendi ainda aonde a gente vincula esse cara via um componente. Não sei se é parecido o modo de falar, tá, gente? O pessoal do Flutter talvez não saiba, mas tipo, parece um mutador de data com data bind. Não sei que cenário seria. Eu queria entender, ou se puder explicar aí, porque aqui eu não consegui ver. É o seguinte, a gente, nesse caso aí, a gente não precisa fazer essa parte, porque o que a gente digitar, toda hora que a gente digitar, se você for olhar no change do text field, ele está chamando o onTextChange lá do ViewModel, que é uma função que faz o set no formulário, que, update, ele chama Update and Validate Field, isso é da biblioteca. Ele vai lá naquele campo, que aí vem o alias que você falou, e troca o valor dele. Tá? Então, assim, o que a gente está fazendo por isso ali... que você passou, desculpa cortar, mas por isso que você passou e-mail aqui, que esse é o vínculo com o cara da tua lib. O que você configurou no começo no Ready. Entendi. Aí cai no onTextChange, mal, gente, eu repito para criar uma linha de raciocínio, tá? Aqui é o onTextChange. Até deixa nos comentários se gosta desse formato, que talvez seria melhor a gente se planejar um pouquinho, mas eu acho que essa foi a proposta do César, trazer mais rock and roll, tá? Então vem o onTextChange, que tem o value e vem pra cá, beleza. Entendi agora. Aí esse key vem pra biblioteca e ela bate na biblioteca para validar se todos os campos que você passou no setup formulário estão correspondentes com os seus validators que você passou. É isso? Isso aí. Perfeito. Tá, entendi. Suave. E aí, para fazer o contrário, né, do que você estava perguntando, tipo, eu tenho uma variável no meu ViewModel e eu quero que o valor dessa variável apareça no meu campo de texto. Você pode fazer também. É que você vai ter que adicionar um listener no seu text field. Tá. Talvez seja mais legal esse aqui do jeito que você fez, porque ele vai pegar um change de todos os seus componentes. Talvez, em vez de passar uma string, lógico que é um sample, né? Provavelmente no projeto mais estruturado você fez de outra forma, né? Teria que ter um enum ou alguma coisa do gênero para qualificar os tipos de componentes, né? Mas como seria dessa outra forma, apesar que eu gostei bastante do que você comentou ali. Quer dizer, independe se eu gostei ou não, tá? Não é que seja diferente, falando que achei bem plausível ali. Fala aí. O controller, né? Tem que botar... Nossa... Text Editing Controller. É esse cara mesmo. Text Editing Controller. E aí você referencia ele com uma função que a gente oferece também. Pode criar um Text Editing Controller. Como é? Editing Controller. Tá. E aí, esse text, você pode fazer o ViewModel, text, dois pontos, underscore ViewModel. Underscore ViewModel. Se associar ao próprio e-mail da anotação ali? Então, aí você pode fazer esse e-mail como um getter. Sim, a gente tem esse e-mail. Se você olhar nesse e-mail na implementação do ViewModel, isso. Calma aí, aqui tem um e-mail. Achei aqui, tem um get. Isso, essa função getFieldValue também é da biblioteca. Ele vai lá no mapa dos campos que a gente criou no setup form e pega o valor dele. E aí, como ele é computed, ele está sempre atualizado. Então, quando você muda o valor dele lá no mapa, que é um observable map, ele vai mudar todos os computed que fazem referência a ele. Legal. Entendi. Então, isso aqui já seria o suficiente nesse cenário. Sim. Legal. Eu vou testar as regras que a gente colocou. E eu vou buildar aqui. E você que está vendo essa biblioteca, deixa nos comentários o que você achou, se você utilizaria no seu projeto. E até te faço um questionamento. Se não usaria, por que não usaria? Até para o César também ver junto lá com o pessoal da Revelo, que eles podem estar melhorando ou não, se precisar, algum ponto. É só falar com eles lá também, tá? Por favor. Então aqui eu dei o submit não, eu dei o relezão lá. Eu vou colocar só... Rodrigo. Aqui. Eu coloquei maior que 2, né? Maior que 2, então beleza. Aqui, se eu der o submit. Aqui ele vai ter que mostrar o quê que eu não entendi? Ele teria que mostrar um erro no campo. No campo? O que tá de errado então? Vamos ver.
Vai vir no Text Change, que vai cair no View Model. Lá você colocou o required. Coloquei no lugar certo, né? Porque se não passar as condições, vai tornar o erro. Isso, se for menor que 2, né? Ele tá como 2, né? Não. Ah, menor que 2, desculpa. Ai, caraca. Ó, gente, eu dei uma pausa aqui que tinha um erro. E conforme, até peço desculpas, eu tava tendendo, implementando junto, eu esqueci de tirar a condição e exempt, então não tava funcionando. Então eu tive que dar uma pausa, até para não gerar muita fadiga para vocês. Tirei aqui, então eu só tô verificando se ele é menor do que 3, digamos assim. Então, se eu digitar 1,5 menor do que 3, o próprio biblioteca deles, o FormX, vai estar me respondendo para saber se tá dando erro ou não. Então vai estar buildando aqui rapidinho, instalando agora. E após isso eu vou estar clicando na parte de MobX. Então vale de novo o meu convite para você que está vendo esse conteúdo, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo. A ideia é divulgar bibliotecas de pessoas feitas pela comunidade em geral, que querem ajudar e contribuir de alguma forma para a comunidade de desenvolvimento, seja Flutter, Android, iOS. Então vale o convite. E aqui vai o teste. E vai até a minha resposta que eu te perguntei no começo, se ele precisaria do submit. E como você falou do observable, tu explicou agora há pouco do observable, quando você já falou isso, já imagina que precisava mais submit, e de fato não precisa, porque você já pega o que está sendo emitido e já está emitindo diretamente no formulário. Então realmente não precisa do submit e deu bom aqui. Então é isso, tá, gente? Tem algum ponto para acrescentar? Como que foi? É interessante também notar que, mais uma vez, né, isso que a gente mexeu agora foi na implementação do MobX. Você vai ter uma implementação do block que é similar, não vai ser igual, você não vai ter um mixing, por exemplo, né, você vai ter um qubit, um objeto específico de qubit. Que aliás, tudo isso está na documentação deles, então eu acabei vendo junto com o César, aproveitando que o César está aqui, ele foi me ajudando, mas eu fui lendo a documentação do MobX junto com eles, com ele no caso, ele me explicando, mas tem a Dblock aqui, tá? Então se você quiser seguir a Dblock, tá aqui usando, e se não deu certo, deixa nos comentários pra gente deixar esse recado aí pro César tá modificando o readme ali junto com o time dele lá e tudo mais, tá? Aí. Mais algum ponto dessa tua lib, sugestão? Ponto tem um ponto interessante que a gente deixou bem fácil de criar essas validators, não sei se vocês repararam, mas é simplesmente uma questão de você atualizar uma função validate que vai retornar um true ou false, você pode botar a lógica que você quiser. Então tá assim, a gente fez uma lib para as pessoas que estão desenvolvendo as aplicações terem muita liberdade e diminuir muito a carga de trabalho, deixando tudo muito bem padronizado assim, na aplicação. Então essa foi a intenção da lib. Cara, por que vocês não fazem? Curiosidade. Vê se acha vantajoso vocês fazerem uma biblioteca irmã dela, ou nesse próprio repositório, só de validates prontos. Facilitaria ainda mais pra galera. Tudo bem que tem algumas coisas que são características de Brasil, e eu entendo isso, mas nada impede você trabalhar nessa parte de linguagem também, e de repente fazer uma biblioteca com seus validates já prontos, de CPF, de CEP, de e-mail, de telefone, enfim, aí você pode trabalhar com algumas características de idioma, entendeu? Isso é muito bom. A gente chegou a pensar nisso, sim. A gente pensou em outras coisas também. Inclusive, muito bom feedback. Eu queria receber mais desses feedbacks. A gente recebeu um feedback recentemente que a gente poderia, por exemplo, ter feito libs diferentes para dependências diferentes. Porque nessa lib, por exemplo, a gente colocou a dependência do MobX e colocou a dependência do block. A gente poderia ter feito uma lib para a casca do MobX, que teria só a dependência do MobX, que não adicionaria o bloco na árvore de dependência do seu projeto. Eu sempre pego o exemplo nessa parte de biblioteca, o Firebase. Ele quebra 1 milhão de coisas ali que faz sentido. Eu acho que é um bom ponto vocês validarem ali. Com certeza. Então esse tipo de feedback é muito bom, assim, como que a gente faz a arquitetura da coisa. E, cara, validators, com certeza, seria muito, muito interessante. Assim, validações de e-mail, de conta bancária, honestamente, é tranquilo você conseguir. Na sua empresa já vai ter, na internet já vai ter um monte de validações assim, mas seria assim, com certeza seria interessante ter já um repositório de validações. E esse é um bom caso que daria pra fazer vários testes unitários para cada validator, mantendo a integridade ainda do bagulho, né? Ficaria bem tranquilo essa parte. Isso aí. Cara, César, tem mais algum ponto? Eu queria muito agradecer a tua ideia. Lembrando, tá, gente? Essa ideia do Codando TV é que seja um canal para as pessoas.
E o César trouxe essa proposta que me colocar no balaio e eu topei. Então tomara também que não tenha ficado muito cansativo e tenha atendido um pouco a tua expectativa, tá, César? E de vocês que estão vendo, porque eu fui meio que aprendendo ali junto como usar a biblioteca deles. E achei bem fácil, pra falar a verdade, tá? E tem uma boa coerência ali, acho que é bem tranquilo. Pô, que Eu legal, usaria cara. no meu projeto, pra falar a verdade. Eu fico muito feliz com isso também. Ver como a pessoa encara o projeto de primeira, assim, isso, mais uma vez, não teve nenhum conhecimento prévio sobre a Lib. Não. Foi tudo que vocês viram aqui foi 100% natural. E esse foi o combinado do César. Eu falei, beleza, então vamos lá. Exatamente. Então, adiciona muito, assim, pra gente entender como é que é a percepção da Lib, né, sobre outras pessoas. Beleza. Bom, obrigado, César. Obrigado a você que está assistindo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para sua comunidade de Flutter, que isso pode ser que ajude você ou no seu trabalho de alguma forma. Beleza? César, obrigado aí de novo e parabéns pela iniciativa, tá? Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. Valeu.